Quando o explorador sexual ele chegou perto de mim, parecia uma piada de mau gosto. Falei, isso é uma piada de mau gosto. Eu vou construir uma família, uma responsabilidade com Deus, uma responsabilidade social. Eu não vou fazer isso com uma pessoa envolvida com a exploração sexual. Parecia uma piada de mau gosto, de muito mau gosto. Mas depois eu vi que não era uma piada. Era uma imposição criminosa à minha pessoa. Porque ele precisava ter um relacionamento comigo para me defamar na sociedade e favorecer as prostitutas dele, como ele faz. Mas parecia uma piada de mau gosto. Eu falei, não, uma mulher do meu naipe, uma mulher do meu peso, não pode ser. Isso não está acontecendo, isso com 20 anos. Isso não está acontecendo. E eu fiquei observando, né? Eu fiquei observando, falei, não é possível que isso esteja acontecendo comigo. E foi uma tortura emocional que eu passei nessa cidade, né? Calada, sem dizer uma palavra. Mais de 30 anos, eu não falava nada. Eu só observava. E ele ia de acordo com as minhas ações, muito nobres e muito dignas, porque eu sou nobre e digna. Aí ele ia pegando ganchos para distorcer e fazer as pessoas terem uma interpretação equivocada ao meu respeito. Até no meu trato contra prostituta e cafetão tem. Se você tirar de contexto, me tirar de contexto, você consegue sim criar um embaraço, um entendimento errado à minha pessoa. E foi o que ele fez. Ele começou a isolar as minhas atitudes, tirar de contexto, transmitir na boca dele para criar uma interpretação errada, equivocada ao meu respeito e até da minha família. Ele é muito ardiloso, o explorador sexual é muito ardiloso, é uma víbora. E eu tenho facilidade para identificar ele. Ele não tem consistência humana. Ele finge ser homem. Ele força. Tudo que ele aprendeu vendo os homens, aí ele vem e traz para mim. Quando eu me deparo com aquele estandarte de carnavalesco na minha frente, aí eu vejo aquela palhaçada na minha frente, essa palhaçada, que ele pode ter uma boa atuação social e ele vem tendo quando ele está com a prostituta. Aí a prostituta garante ele como um estereótipo até mais do que os homens. Até mais do que os homens. É possível ela chamar um homem de verdade de bicha, e o cafetão, que é bicha, homossexual de fato, ela enaltecer ele como uma potência sexual. Elas fazem isso com ele, elas conseguem fazer, os homens acreditam. Tem garanhões aqui na cidade estabelecidos por prostituta. Fala de prostituta, faz dele um garanhão na cidade. Um pegador de mentiras. Como dizia meu pai, ele é muito pegador, Ana, de mentira. Pegador de mentira, certo? Então, mas falei, nossa, isso aí tá de palhaçada. Tá de palhaçada comigo. Essa alegoria tá de palhaçada, entendeu? Eu não dou ideia, eu simplesmente não dou ideia, eu passo direto, eu não olho pra cara. Eu já não olho muito pra cara de ninguém. Agora, exatamente agora, eu tenho um trabalho, identifico as sósias. Mas isso é recente, eu já fazia isso de forma muito discreta e eu já consegui mapear as cópias das mulheres tradicionais, e isso foi que endossou o meu trabalho contra o explorador sexual e a prostituta, meu trabalho político de denúncia dos crimes da exploração sexual e da prostituição dessa cidade e talvez do Brasil todo. Sempre os crimes deles são focados na nossa pessoa. Então ele vai atuar, ele vai ser um deputado federal às custas do assassinato da mulher. Por quê? Porque até ele chegar a ser a deputada estadual, a prostituta dele se casou com homens específicos que patrocinaram
a trajetória política dele até ele consolidar e ser um deputado federal. Ele vai tirando as mulheres tradicionais da situação, ele vai agariando homens para ele vai criando um círculo de patrocinadores da pessoa dele, através das prostitutas, nem que seja com o que as prostitutas ganham, vai repassando para ele e ele vai sobrevivendo, vai adquirindo imóveis, vai adquirindo carro, vai conseguindo adeptos à pessoa dele através das prostitutas, que as prostitutas se relacionam com homens. Então ele está fazendo o eleitorado dele através das prostitutas. Depois ele se torna uma pessoa simpática aos homens. E aí ele vai detectando os possíveis políticos sérios e honestos, e ele vai enviando as prostitutas, aí elas vão debilitando eles com droga, AIDS, acusações de pedofilia, algumas se dizem que foram estupradas, aí sempre homens tradicionais, ela não acusa cafetal, só homem que paga por ela, aí que você vê o crime. O cafetão explora ela, mas elas não denunciam. Elas denunciam só homem tradicional. E elas passam horrores com esses cafetóis. Passa, mas se submete, né? Ela tá num negócio com ele. Não é justo ele fazer isso com a gente, que não tem nada a ver com ele, né? Ela se meteu com ele propositalmente, sabendo que ele é cafetão e disponibilizando o corpo para venda. Ela disponibiliza o corpo dela para venda para dar metade ou mais da metade do valor ganho para o cafetão. Eu não consigo raciocinar em cima disso. Eu não consigo entender isso. Eu, como mulher, eu não consigo entender isso. Não consigo. A mente da prostituta, para mim, é algo assim, fora do comum. Na realidade, eu não consigo entender. Até nas relações tradicionais honestas nossas, de mulheres tradicionais, você casa com um homem rico, você não imagina dividir o patrimônio do seu marido com um vagabundo desse. Não faz sentido, o homem gostou de mim. Sou eu que vou estar com ele todo dia. No ato sexual, na vida cotidiana, nas apresentações sociais, não faz sentido você levar essa mala sem alça com você, entendeu? Que é o cafetão. Não faz sentido. Eu não consigo entender essa realidade da prostituta, né? Mas depois de todos os crimes que eu sofri, aí eu entendi. Elas são fracas sexualmente, então elas têm um problema sério com a gente. Então na disputa a gente prevalece, certo? Desde os meus 20 anos que eu prevaleço. Desde os meus 18 anos que eu prevaleço. Porque eu encontro um homem tradicional e vai reagir. Então o sexo já está garantido. Aí vão ver as outras coisas. O sexo já sempre está garantido no meu matrimônio. Sempre. Sendo o homem da minha preferência, sim. Aí depois a gente vai ver as afinidades e tudo mais para um relacionamento sério. Porque eu não tenho um relacionamento frívolo. Não tenho. Nunca tive, não gosto disso. E aí o que acontece? Eu caso com um homem, os bens dele é para o meu desfrute, né? Para o desfrute dele e o meu e dos filhos que teremos. É isso que eu entendo. Quando você vai para a realidade da prostituta, ela divide o ganho com o cafetão. Aí eu ficava sem entender, porque a realidade dela é outra, ela não tem potência sexual. Então, para ela estar com um homem, eles precisam matar a gente. Eles precisam prejudicar. Muitas de nós, mulheres tradicionais, foram presas, internadas em sanatório, levadas à mendigância. Eu estive um pouco na mendigância, né? Fiquei uns 3 ou 4 meses aí nessa situação deplorável. Ele precisa desconstruir a nossa pessoa, criar uma fama negativa entre os homens, para os homens mesmo não optarem mais por nós, sermos nós uma pessoa constrangedora até para o homem, mais do que estar com uma prostituta. Ele tentou fazer comigo um constrangimento que era maior do que se estar com uma prostituta. Estar comigo
era mais constrangedor do que estar com uma prostituta. A fama que ele criou pra mim. Sem eu fazer nada. Nunca frequentei bar noturno, nunca usei droga e nunca fiz uso de bebida alcoólica. E tudo ele disse que eu fiz. Nunca tive ato sexual lésbico, nada disso. E tudo na boca dele foi dito contra a minha pessoa. Tudo. Certo? Tudo foi dito. O Cafetão, ele diz tudo contra você. Tudo. Ele destrói a sua imagem, junto aos homens. Aí eu entendi por que a prostituta é grata a ele, divide os ganhos com ele e faz ele rico na cidade, porque ele mata as mulheres. Aí foi aí que eu entendi por que ela é tão solidária e a esse calhorda, e eu não tenho nenhuma afinidade e não consegui entender isso. Eu falei, meu Deus, eu sou mulher. Se eu tô com um homem, o que é dele é meu, e é dele e é meu. Por que levar essa mala sem alça, esse desgraçado junto? Porque ele mata as mulheres. Ele tira a gente da competição, que nem há competição. Em condições normais não há competição. O homem opta por nós, sem dúvida. Ele vai ter sexo com a gente tranquilo e uma mulher honesta ao seu lado. Aí que eu entendi por que a prostituta divide os ganhos e submete ao cafetão. Porque para uma mulher entender isso é dificílimo. Com o sexo que eu tenho, é dificílimo você entender que uma mulher vai repartir os ganhos com o explorador sexual, dos ganhos que o homem trabalhou honestamente. Você consegue entender um negócio desse? Eu não consigo. Mas aí ele gosta de andar de bons carros e tudo mais, e ela não tem sexo. Para sustentar um casamento, ela não tem sexo. Grande problema que as investidas dela tem que ser rápida, em 2, 3 anos ela tem que arrumar a situação com o homem, matar ele, se tornar viúva, qualquer coisa, ela tem que ajeitar a situação criminosa, porque nesse período ela vai se fazer financeiramente com o homem e beneficiar o cafetão. É na pressão. Aí que eu entendi, eu falei, tá, ela não tem como sustentar um casamento com um homem tradicional sem as armações do cafetão. Então por isso que ela divide os ganhos com ele. Aí que eu fui sacar, entendeu? Porque eu como mulher não conseguia entender, não dava para entender. Mas aí eu vi a estrutura criminosa ao meu entorno, manipulação genética, defamação, destruindo minha reputação, tudo isso aí para favorecer a prostituta com um homem. Aí eu vi que realmente, aí por isso que todas elas são submissas a eles, todas trabalham no comércio, nenhuma denuncia eles, porque se ela for para a esquina sem esse esquema do cafetão, quem prevalece na vida dos homens somos nós, só nós, as mulheres da família tradicional. Ela não tem como prevalecer porque ela não tem sexo. Todos os bares daqui da cidade, inclusive os homens aqui, e houve uma época que eles já estavam querendo, porque muitas dessas fábricas de alimentos são deles, já botar estimulante sexual em alimentos até comprados em supermercados, tá? Nos bares todos. Cerveja, tudo que o homem consumir nas boates deles tem estimulante sexual, aí garante a prostituta como sendo uma pessoa sexualmente ativa. Mas de forma geral ela não é sexualmente ativa. Tanto é que os transexuais, vendo elas, começaram a se autoafirmarem como mulheres, porque eles nunca tiveram acesso à mulher tradicional. Se ele tivesse, ele não teria coragem de dizer nunca. Nunca o Eric Hilton teria condições de dizer que é uma mulher. Nunca. Mas é porque eles conviveram com as prostitutas. E a prostituta é menos do que um transexual.